Atende nós aqui, ó. Tô com a grávida aqui, moço. Opa, peraí. Qual é tu nome? Lohane. Opa, pode entrar. Vou ficar demorando na armaria. Entra, moça. Boa tarde. Boa, só sou pra você. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que vocês querem? É porque a gente queria saber qual a probabilidade do nosso filho nascer com alguma doença ou alguma síndrome. Porque a gente tá preocupado com isso. Eu aconselho a vocês a fazer um aconselhamento genético. Mas, doutora Raira, o que seria um aconselhamento genético? O aconselhamento genético é uma consulta médica especializada para pessoas que estão preocupadas com a ocorrência ou a possibilidade da ocorrência de uma doença genética em sua família. Na consulta, o paciente ou parente com a doença ou com risco de ter a doença hereditária são informados sobre as características da condição, a probabilidade ou risco de desenvolvê-la ou transmiti-la às próximas gerações. No que consiste o aconselhamento genético? Consulta médica para avaliação da doença genética de um indivíduo ou de uma família e inclui a análise das dúvidas. O geneticista vai identificar e calcular e comunicar os riscos genéticos do indivíduo. É importante saber que existem milhares de síndromes genéticas diferentes. O médico geneticista clínico atua em conjunto com colegas de outras especialidades na procura de doenças genéticas. Fazer a consulta do aconselhamento genético. Muitos casais, por terem casos de, assim, na gravidez, ou na família, ou com eles mesmos que acontecer, ou um filho com a doença genética, casais que têm laços parentais, primos, por exemplo, eram primos que se casaram, ou um casal que também já teve perda de gravidez. Eles muitas vezes deixam de tentar outra vez, deixam de ter filhos, por informações que foram passadas erradas para ele. É muito importante a gente saber que nem tudo que é congênito, presente no nascimento, é hereditário e genético. Ou seja, não quer dizer que porque um pai tem, vai, assim, todo o resto da geração vai seguir tendo. A consulta do aconselhamento genético consiste em esclarecer dúvidas de situações ambíguas, para que o casal possa ter um bom planejamento familiar. Outra razão para fazer a consulta do aconselhamento genético é um caso do diagnóstico preciso numa criança, adulto, bebê, que tem características faciais diferentes, dificuldade na fala, enfim, anomalias como essa. O geneticista clínico é um médico treinado para pesquisar, conhecer essas doenças raras. E ele conta com a ajuda de outros médicos de outras especialidades, por exemplo, pediatra, neurologista. Quais são as etapas do aconselhamento genético? Geralmente são 5. Análise, exame físico, investigações, que são os exames complementares, hipóteses e laudos. A análise é um questionário verbal no qual há conversas dos pais ou o paciente afetado com o geneticista. Geralmente é um questionário minucioso que faz o heredograma da família, árvore genealógica ou mapa genético. Aí, o exame físico é caso o paciente apresente alguma síndrome, alguma doença, faz o exame físico. As investigações, que são os exames complementares. No caso de um casal, vai fazer a questão do neném, da questão da criança, vai tirar sangue, líquido amniótico da grávida, para fazer o exame cromossômico, exame de DNA, isso. E aí são levantadas as hipóteses das síndromes e das doenças, e caso for confirmada alguma doença, é feito o laudo para o médico ver. Mas o que seria aconselhamento genético pré-natal? Os principais motivos para procurar um geneticista durante a gravidez são a idade da mãe igual ou acima de 35 anos e a época do parto, assim como o resultado anormal de um ultrassom fetal ou avaliação bioquímica do risco fetal. Histórico de uma pessoa familiar com doença hereditária ou genética já diagnosticada na família, assim como a má formação
do feto que torna essencial a consulta. Em certos casos, uma gestante tem uma condição médica conhecida, temendo que ela possa afetar o desenvolvimento de seu bebê. E também é recomendado o aconselhamento genético para casais que tiveram filho nitomorto ou neotomorto, sem diagnósticos. A mesma condição genética se aplica a casais inférteis, casais com 2 ou mais perdas de gravidez, casais que pretendem se beneficiar das novas técnicas de reprodução assistida, principalmente se a mulher tiver 35 anos ou mais. Os objetivos do aconselhamento genético no pré-natal são, principalmente, avisar a paciente e os seus familiares de como vão ser ocorridos os exames e também os benefícios e os limites de cada um. Também são avisados ao casal das metas médicas e também deve ser discutida a melhor maneira de adaptar-se ao nascimento e também à vida do membro afetado na família. Esses são os objetivos do aconselhamento genético no pré-natal. O que é o teste genético? O teste genético é um exame feito para identificar os genes que determinam certas doenças, como câncer de mama, intolerância à lactose e outros tipos de câncer e outros tipos que trazem os genes. Nem sempre a pessoa ou o indivíduo que é identificado com o gene de determinada doença vai desenvolvê-la. Vai depender muito do jeito que ele se alimenta, do jeito que ele vive, etc, etc. Há 3 tipos de formas de fazer esse exame: o recolhimento do sangue, da saliva ou de algum escorrimento da mulher. O teste genético é feito em 5 situações. O rastreio, que é quando o casal, antes de ter a criança, vai ao médico e faz o aconselhamento genético para ver se a criança pode ter alguma predisposição à doença, porque às vezes tem casos dos casais serem entre parentes, como primo, etc., que pode causar algum dano à criança. O diagnóstico do pré-natal, que é quando a mulher grávida sabe que a criança pode haver alguma doença, etc., que é um caso grave, e aí sim ela vai fazer o teste. Esse teste só é recomendado em casos graves. É um exame muito invasivo e causa risco à criança e pode causar sérios danos, até o aborto. O rastreio do recém-nascido, que a criança assim que nasce já faz os exames para ter o diagnóstico se ela tem uma predisposição a alguma doença. E o rastreio tardio, que é quando uma pessoa mais velha quer saber se tem alguma coisa, se ela pode ter uma predisposição ao câncer, a diabetes, etc, etc. E aí ela faz esse exame. Existem cerca de 600 doenças que podem ser identificadas com o teste genético. Entre elas estão o Alzheimer, o autismo, algumas doenças do coração, alguns cânceres e etc. Também pode ser identificado o tipo de metabolismo do indivíduo, se é lento, se é mais rápido, normalmente isso é usado para determinar algumas dietas, em caso de obesidade e etc. Ai, meu Deus, será que eu tenho o mesmo caso que a Angelina Jolie? Ô, mãe! O que foi, filha? Mãe, quantos casos de câncer tem na nossa família? Eu acho que são 3. Foram sua avó, sua bisavó, sua tia e sua prima. Não, são 4. Ah. Viu? Então eu tenho que marcar uma consulta de aconselhamento genético pra saber, mãe. Acho que é super poderosa agora. Precisando de uma médica? Espera aí, eu já vim gravar. Vai. Doutora Raira, prazer? Então, qual é o seu histórico de câncer de mama na família? Minha mãe disse que foram 4. Ah, então você precisa... Ó, foi a minha prima, por parte de pai. A minha tia também por parte de pai. A minha bisavó por parte de mãe. E minha avó por parte de mãe. Pela minha concepção, você tem um grande risco de ter câncer de mama. Vou te dar algumas alternativas. Você pode fazer A. Fazer um tratamento. B. Retirar suas mamas. C. Morrer à míngua. Ah,
Nós viemos aqui hoje pra ter uma consulta, né? Porque a gente queria saber qual a responsabilidade. Corta! Que legal. Opa! Eu tô no nível superior. E apresentamos doutora Raira. Doutora Raira, te chamam na enfermaria 2. Cara, teve uma vez que eu tava no jeito, a mulher deixa paradinha, ela fala assim, doutora Raira, tá vendo, por favor, comparecer. Ai, emergência.